Oi, você de casa, quanta saudade, chegando com um friozinho gostoso lá fora, uma chuvinha caindo. Então dá licença, porque a gente quer matar a saudade de você juntinho, dá aquele cantinho assim pra gente estar só começando a semana, né? Uma semana curta para muita gente porque tem feriado, mas a gente vai estar aqui todos os dias ao vivo, falando com você sobre vida, sobre saúde, sobre o amor. E o toque de hoje é justamente sobre isso, que mesmo no amor, tem gente que dá tanto pitaco na nossa vida, né? Mas mesmo no amor, cada um de nós deve descobrir o seu próprio caminho. Você querer transformar alguém naquilo que você deseja, eu queria tanto que ele fosse assim, que ela fosse assim, isso não é amor, isso é egoísmo. Aliás, amar não é aceitar tudo. Eu particularmente acho que quando tudo é aceito, quando você fala amém para tudo, eu desconfio que é falta de amor. Isso é egoísmo. Esse nosso toque para você nessa segunda-feira é dia de saúde. Vamos conferir? Estamos já aqui com a vinhetinha só de fundo, Lucas Sanseverino, um finalzinho de semana gostoso, aquela chuvinha gostosa lá fora, mas a gente tá juntinho aqui, né, Lu? Com certeza, né? Só hoje a gente tava brincando que a gente queria apresentar o programa assim, ó, com cobertorzinho, com pipoquinha e conversando com você, né? Uma boa tarde para você, boa tarde, Solange, que gostoso começar a semana com você. Fique à vontade para conversar com a gente quer ouvir a sua voz, seja pelo 9711-1313, opção 1, depois do novamente, que é o Ligue Band, ou também ao vivo conversando com a Sol no 3922-1387. E você pode conversar comigo aqui pelo facebook.com/falando nisso Band. E hoje você pode perguntar, mas também participar do nosso sorteio, que tem um kit tão legal da Band Vale, com, olha, Gal Costa, um DVD muito bonito. É novo da Gal Costa. É novo, né, Sol? Exclusivo aqui pra gente, hein? Tem também a camiseta da Band Vale e Pizza Hut com o Squeeze. Tudo isso você pode ganhar, é só curtir a nossa página no Face e também compartilhar aqui o nosso post e também participar do sorteio, tá bom? Fique mais que à vontade para conversar com a gente. Aliás, a sua camisa de hoje está combinando com o kit verdade, aí que o Glauco Guimarães, um beijo, viu, Glaucão, da Band Vale FM, mandou pra gente, não é verdade? Tô aqui olha que legal, vale muito total, legal essa camiseta. Bom, vamos lá, hoje é dia de saúde, cheio de perguntas já no Face. Sabe aquela coisa que você fica, hein? Você começa a não ouvir direito, o ouvido coça, dá aquele zumbido, inflamação direto no ouvido. Tem gente que limpa o ouvido todo dia com aquelas hastes flexíveis, até com grampo limpa o ouvido. Problemas de audição. E será que a tecnologia aliada com a medicina pode fazer todo mundo a voltar a ouvir? A gente está aqui com o Dr. Marcelo Socchi, que é otorrinolaringologista. O nome comprido, né? Obrigada, Marcelo, pela sua participação. Está estreando e o Marcelo trouxe... Olha a nossa orelhinha aqui, Lucas. Eu não sei se alguém pode mostrar como é que é. Olha o tamanho disso aqui, o que tem dentro da gente. E a gente vai explicar passo a passo aqui, inclusive sobre essa questão de voltar a ouvir. Que todo mundo que tem problemas de audição fala, será que eu vou conseguir ouvir? Mas vamos lá, Marcelo, primeiro para a gente dar um banho de luz para o pessoal de casa. Quais são as principais causas externas que podem provocar problemas de audição ou problemas no ouvido, na saúde do nosso ouvido? Olha, primeiramente, boa tarde a todo mundo, é um prazer estar aqui, uma honra muito grande estar aqui no seu programa. E, então, voltando à sua pergunta, as causas mais externas mais comuns... Pode segurar a sua orelhinha na mão, não tem problema nenhum não. Então, primeiramente, assim, uma causa muito comum, na verdade, que aparece bastante no consultório, seria as rolhas de cera mesmo, né? Então, é uma causa muito comum e é a mais fácil de resolver, porque com a limpeza, com a remoção, com a lavagem que o pessoal fala, a gente consegue melhorar essa perda de audição, né, que a rolha de cera causa. Agora, mas tem outras causas também, né? Então, por exemplo, na criança, a causa mais comum seria as infecções de ouvido, né? Então, as otites, né, que as pessoas falam, tem otite média aguda, que será que aquela inflamação que a criança tem febre, tem dor de ouvido, né? Melhora com antibiótico, tratada com antibiótico. Existem as otites secretoras, que é um problema mais crônico, como se fosse um catarrinho que vai juntando no ouvido, na orelha média, que é essa parte média aqui do ouvido, né? Deixa eu ver aqui. Essa partezinha. Essa parte atrás do tímpano, né? Um catarrinho que vai juntando atrás do tímpano. E dói muito, né? A otite média aguda, sim. A criança tem bastante dor, né? Ela tem febre, ela fica bem prostrada, mas na otite secretora não. A criança, ela não sente dor na grande maioria das vezes
e ela fica com o ouvido tampado. É mais ou menos aquela sensação que a gente tem quando a gente desce a serra. Entendi. Que fica aquele ouvido tampado, que a gente engole um pouquinho e daí destampa, né? Agora, Mas tem ele uma fica constante pergunta assim. bem interessante no Face, doutor, que é a questão de limpar o ouvido, né? Tem gente que... Não estou falando que todos são, eu também não estou criticando, eu estou falando uma realidade, hein? Não vai brigar com a Sol depois. Tem motorista de ônibus que deixa essa unhinha grande e fica limpando todo dia assim. Mas não é verdade? Estou mentindo? Verdade, eu já vi, você já sabe. Tem gente que pega, não tem o que limpar, limpa com grampinho. Ou tem gente que sai do banho e limpa todo dia com as hastes flexíveis. Tem uma pergunta dessa, não tem? Tem Luquinha? mesmo, só o José quer saber até que ponto ele pode limpar, e quantas vezes também na semana ele pode limpar com não vou falar cotonete, vou falar com hastes flexíveis. Hastes flexíveis. Aquela que tem algodãozinho nas pontas, sabe? É, porque o cotonete é o nome vezes? da marca. É, né? Então, eu já falei. Mas quantas vezes na semana, um dia ele pode fazer isso? Olha, idealmente não limpar, não enfiar, não colocar nada dentro do ouvido, porque você tem um risco de, além de não estar limpando, você vai estar mais empurrando a cera do que removendo a cera. Né? Mas aonde, mostra na nossa orelhinha aqui, no orelhão aqui, aonde é que a gente pode passar essa haste flexível? A haste flexível, na verdade, ela não pode ser colocada nessa parte aqui, que é o conduto auditivo. Ah, aqui no né? buraquinho, ó. Isso, dentro desse buraquinho É onde a mesmo. gente bota para fazer a coceirinha. Exatamente. Tá? Ela é feita mais para limpar as entradas, as fissuras que a gente tem aqui, né, na orelha externa. Então, limpar a parte de fora da orelha, tudo bem. Agora, colocar o cotonete dentro do ouvido é perigoso. Você tem um risco de machucar, de fazer uma perfuração timpânica e de enfiar, colocar a cera mais para dentro e fazer uma rolha de cera. É muito comum ir no consultório, né, a pessoa que usa cotonete, de repente, fiquei surdo, porque justamente a cera entrou dentro do ouvido e fez uma rolha de cera. Então, quer dizer, cada vez que você limpa com cotonete não, com as hastes flexíveis, se você limpar errado aqui, a culpa não é do produto não, é sua. Você vai empurrando aqui a cerinha e vai acumulando aqui no cantinho. Aí fica surdinho mesmo? Fica surdo e tem um risco de fazer uma perfuração. Eu já peguei diversos casos, né, de pessoas que colocam o cotonete, tá limpando o cotonete, vem alguém, esbarra no cotovelo e machuca o conduto ou até perfuração timpânica, eu já vi. Que dor, hein? Então, não é recomendável. Inclusive, você tem que prestar atenção, na caixa do cotonete está escrito que esse produto não foi feito para ser introduzido dentro do conduto auditivo externo. Tá vendo? Então, vamos lá. Luquinha, mais uma perguntinha do Face? Vamos lá. A Michele Silva, ela compartilhou com a gente até uns dias atrás, só que a gente falou sobre complexo, né? Que o pai dela não saía de casa, não sei se você lembra, porque ele não consegue ouvir direito, né? Diz que ele tem uma perda de audição bastante acentuada. E o que ele reclama? Diz que assim, já foram em vários médicos, vários otorrinos não resolveram. Ele diz que quando ele fala, ele ouve muito alto, por isso até que ele evita falar. Que o retorno para ele da voz dele é muito alto, diz que incomoda muito. O que pode ser isso? Mas ele está usando aparelho ou sem usar aparelho auditivo? Sem usar aparelho. Sem usar aparelho auditivo? É. Aí tem que ver qual o tipo de problema, né? Se for uma perda... Que as perdas de audições podem ser divididas basicamente em duas, né? De acordo com a localização do problema, né? Então tem as perdas que a gente fala que são condutivas, as perdas de condução, são perdas que o problema está na parte externa da orelha, na parte média. Então, uma rolha de cera, uma perfuração timpânica, uma infecção, né, na orelha que junta uma secreção atrás do tímpano, dá uma perda condutiva. E tem as perdas neurosensoriais, em que a pessoa tem a parte externa e a parte média íntegras, então não tem nenhum problema, mas a parte interna, que é a parte mais sensível, a parte neural da audição, que seria essa parte interna aqui na cóclea, né, que seria o órgão que transforma o som em impulso elétrico, né, para o nervo. Então, quando o problema está aí, é uma perda neurosensorial. Geralmente, a pessoa tem problema de ter um feedback muito acentuado quando a pessoa tem uma perda condutiva, né? Eu já vi alguns casos que, como a pessoa tem perda condutiva, né, ela escuta muito bem o som da voz dele. Entendi. Porque a corda vocal está vibrando e indo direto na parte interna. Okay. Só que escutar os outros escuta menos. Mas isso tem jeito? Tem cura? Tem jeito. Ok, então a gente vai falar disso já já. E a gente vai saber também com o doutor Marcelo, viu, Luquinha? Eu fiquei muito feliz com a notícia que todas as pessoas que têm problemas auditivos, fora algum grupinho aí que ele vai explicar, podem voltar a ouvir. Nossa, que coisa boa, hein, Solange? Que notícia, né? A melhor notícia que a gente pode dar para o pessoal de casa, né? Aliás, eu quero conhecer você um pouquinho. Você tem problemas de audição, sim ou não? Responde pra gente aqui na nossa enquete de hoje, participe com a gente, mas agora a gente vai saber o que está acontecendo por aí nas notícias da redação. Pois
Pois é, e a polícia está investigando a morte de 2 pessoas carbonizadas em diferentes regiões de São Paulo. O corpo de uma das vítimas estava em um carro queimado, o outro no quarto de uma casa. A gente vai acompanhar a narração de Aline Midgley. Na Moca, zona leste da capital, um homem que morava sozinho morreu queimado na própria cama. Segundo os bombeiros que atenderam o caso, o fogo atingiu apenas o móvel onde a vítima estava deitada. O homem ainda não foi identificado. E no Jardim Aeroporto, na zona sul da capital, outro homem foi encontrado carbonizado na caçamba de uma picape, que também foi queimada. O corpo, ainda não identificado, estava acorrentado e com as pernas amarradas. Segundo a polícia, o carro era roubado. O caso está sendo investigado pelo DHPP. A gente parece que está voltando na época da Inquisição, né? Os crimes estão ficando cada vez mais violentos e as leis cada vez mais brandas. A gente não sabe o que está acontecendo. Presta atenção nessa notícia. O Detran de São Paulo decide gravar a prova prática de quem tenta tirar a carta de motorista. A ideia já foi implantada no Rio de Janeiro e em Recife. O objetivo principal é combater a corrupção nos exames. Vamos estar de olho aí nesses exames. Vamos acompanhar a reportagem de Mauro Videquim. Sobre rodas, o candidato vai encontrar uma produção de cinema. Será que o examinador vai dizer câmera, condutor, direção? O Detran paulista já procura empresas com tecnologia para instalar câmeras nos carros e que possam transmitir as imagens em tempo real. O monitoramento por áudio e vídeo tem 2 objetivos: reduzir as fraudes nas emissões de habilitação e tornar a prova do exame prático mais rigorosa. Luiz Carlos Botura, consultor em engenharia urbana, afirma que a medida não vai reduzir os casos de corrupção nos exames do Detran. Não acontece predominantemente dentro do veículo, que seria onde é que a câmera vai pegar. A informação que eu tenho é que ele é pré, ou às vezes pós, mas acontece fora. Existem intermediários no processo. Magnelson Souza, da Federação Nacional de Autoescolas, diz que a proposta vai aumentar o número de candidatos reprovados. Hoje, no Brasil, o chamado teste de volante reprova quase metade dos candidatos. Há uma ação natural dos examinadores de serem mais enérgicos, de serem mais contundentes em relação à avaliação da prova. De carona com Romeu Calil, dono de uma autoescola, conversamos sobre o tema. Ele acredita que as câmeras podem inibir o desempenho do futuro motorista. Porque o cidadão, querendo ou não, ele já fica nervoso hoje, na hora que ele entra no carro para ser examinado, né? Qualquer pessoa hoje, para fazer uma prova, mesmo que seja escrita ou prática, ele se sente pressionado, né? E isso acaba prejudicando um pouco o desempenho dele no exame. A expectativa de quem está aqui para fazer o exame é essa, que no caso de reprovação, essas imagens possam ser solicitadas e reexaminadas, reavaliadas pela própria autoescola, no caso de um aluno que for reprovado, ou até mesmo pelo Detran. Além disso, há um outro ponto. O Detran publicou um diário oficial que está à procura de empresas que tenham esse sistema, mas também não está definido quando as autoescolas deverão implantar esse sistema. O sistema com câmera já é realidade no Rio de Janeiro e no Recife. A carteira de habilitação no Brasil é um negócio de encher os bolsos. No ano passado, por exemplo, foram emitidas quase 3 milhões de CNHs no país. O que vem para melhorar, eu acho que nós temos que nos adaptar, né, e tentar trazer o quanto mais benefício, melhor, né? Vamos ver se vai funcionar direitinho, né? Se não tivesse corrupção, não precisava gastar esse dinheiro todo aí. Eu acho que a câmera é uma questão de segurança, Lucas, né? Com certeza. Questão de segurança, a gente vê assaltos, vê acidentes, de repente, assim como é nos Estados Unidos. Agora, que não vai coibir, não vai coibir. É só retratar mais ainda, né? Mas enfim, né? É uma tentativa, né? Ele não vai chegar e falar assim, deixa eu desligar a câmera que a gente vai ter uma conversinha aqui. Não vai fazer isso dentro do carro, né? E olha, eles são tão criativos para fazer o errado que outras ideias têm, né? E consegue continuar fazendo a sujeira deles, né? Solange, quem for viajar agora em sentido São Paulo, na Dutra, tem um pouco de trânsito
no quilômetro 144 e 145 na Marginal, sentido São Paulo, por excesso de veículos. E também chegando lá em Guarulhos, muito cuidado, que teve um acidente, por causa desse reflexo desse acidente envolvendo uma motocicleta, tem bastante trânsito também do quilômetro 218 a 221. Já a Tamoios não está totalmente interditada hoje, mas está com a operação Pare e Siga, por causa da duplicação que eles estão fazendo do quilômetro 11 ao 64. Por isso, então, tome muito cuidado. Está chovendo, pista escorregadia, também dá um soninho, a visibilidade também é prejudicada, então viaja com cuidado, tá bom? A gente vai para um rápido intervalo agora, já já a gente volta com prêmios para você da Marabras e muito mais. Fica aí.